Mas vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir em Marcos 5, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E o verso 28. Marcos capítulo 5, verso 28. E esse texto diz: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A maioria de nós conhece bem esta palavra, conhece bem estes versos. Nós sabemos que Jesus estava a caminho para resolver uma situação que já era dramática, e no meio desse caminho aparece a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. 12 anos. E já tinha gastado tudo com os médicos, e talvez a sua esperança e expectativa já havia se findado. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E nós já temos aprendido que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, não é? Ouvir de Cristo, ouvir de Deus. E quando ela ouve falar de Jesus, a sua fé é restaurada, a sua fé é restituída. E hoje eu quero falar com vocês sobre a restauração da fé simples. Porque muitas vezes, nós começamos conversando isso na semana passada, nós estamos lidando com situações que, se alguém fala assim, olha, vamos orar por um morto, e a gente vai lá, cheio de fé mesmo, de verdade. Olha, vamos orar por alguém que está passando uma dificuldade, a gente vai lá cheio de fé, cheio de certeza, não é verdade? Mas algumas vezes nós temos perdido a fé, bloqueado, né? Usando o que nós aprendemos na semana passada, bloqueado a fé pelas coisas simples. A gente começa a duvidar um pouco de que uma situação emocional pode ser sanada, a gente começa a duvidar um pouco de que uma situação familiar possa ser melhorada, a gente começa a pensar, parece que isso nunca vai mudar mesmo, uma coisa relacional. Então hoje eu quero tratar com vocês nessa palavra aqui sobre esse viés de nós voltarmos a confiar no Senhor para essas coisas pequenas do dia a dia. Poxa, não vou ter dinheiro para ir até ali, mas o Senhor é poderoso e Ele vai suprir, né? O Senhor é maravilhoso, né? Se a gente resgatar muito da história que muitos vivemos aqui, estamos passando, né? O Diegão conta a história dele sempre. É a história de todos nós. Todos nós vivemos isso aqui. Todos nós passamos por isso. O recurso chega, o alimento chega, a provisão chega, o trabalho bate na porta, essas coisas extraordinárias, nos chama no ponto de ônibus, de autocarro. E é isso, meus irmãos. É o resgate dessa nossa jornada, porque a vida do cristão é uma vida de fé. Como está a fé de vocês hoje? Como está a nossa fé? O texto bíblico ele afirma para nós que o justo viverá pela fé. Então note, o nosso combustível é a fé. O nosso motor é a fé. Não é o nosso conhecimento em tantas coisas, não é os nossos relacionamentos com pessoas. Não, eu conheço o patrão, eu conheço. O nosso combustível, o nosso motor é a fé. O justo viverá pela fé. E a Bíblia nos fala disso algumas vezes. Abacuque 2,4, ela vai dizer, o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 vai dizer, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 vai dizer, o justo viverá pela fé. E Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. E a fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esperamos, mas o que é essa espera? É uma visualização interna. Não vemos de forma alguma, não. Nós só alcançamos aquilo que enxergamos de alguma forma. E a fé é aquilo que nós não estamos apalpando ainda, mas nós já sabemos que é concreto.
nós já sabemos que é real. Por isso, uma vida abundante para nós é uma vida real, porque é uma promessa de Deus sobre nós. Uma vida extraordinária é uma certeza sobre nós, porque é a promessa de Deus. Uma cura em nosso corpo é real, porque é uma promessa de Deus. Uma vitória na família, nos relacionamentos, é real, porque é uma promessa de Deus. E o que nos movimenta isso? Fé. Então, aumente a sua fé, aumente a expectativa, aumente a confiança no Senhor para as coisas pequenas, não se desespere. E aí, queridos, por mais complexo que aparentemente seja o viver pela fé, porque às vezes eu mesmo digo esse negócio de viver pela fé é desafiador. É óbvio que é. Porque eu não estou vendo e eu tenho que dar um passo. Eu estou vendo aqui um lugar sem um outro degrau, eu estou vendo sem piso, mas o Senhor diz: dá o passo, porque eu boto o chão. Não é simples. Não é simples você saber, eu tenho algo para fazer, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho. E você sabe, não tenho dinheiro lá na conta. Eu sempre disse para Deus, Pai, eu gostaria de chegar ao tempo da minha vida de que eu sei que tem a conta para pagar, eu vou estar assim, tá sossegado. Já foi. Tá sossegado. Vai fluir. Por quê? Porque eu tenho dinheiro na conta. Mas o Senhor começou a me mostrar que não. Que eu não tenho que viver com essa esperança no que já está aos meus olhos, mas no que ele garante que já está. E o que ele garante que já está, via de regra, a gente quase nunca está vendo fisicamente. Vai se ficar, ficou. Agora perceba, meus irmãos, o Senhor está nos chamando a voltarmos para essa fé, para essa confiança dessas coisas. Vai ter essa confiança da loucura, de você saber não tem dinheiro. Mas Moisés, vamos passar o cartão lá para ver o que é que dá? Vamos ver o que é que vira? E não é verdade que às vezes a gente vai sendo absorvido pelos cuidados, pelas coisas, e parece que não, não vou fazer isso, é loucura da minha cabeça, e a gente vai embora, sem às vezes receber uma benção, porque deixou de aplicar a fé na coisa simples. Então é isso que nós precisamos voltar, meus irmãos. A fé, ela tem que ser o estado natural de cada filho de Deus, o estado natural de cada servo, cada serva do Senhor. Mas para vivermos isso, nós temos que nos despir da mentalidade de que as expressões de fé se estabeleçam em esporádicos espetáculos sensacionalistas. Ou eu vou orar e você vai ser curado, o milagre vai acontecer, o demônio vai sair, a porta vai se abrir, e a gente entender mais a fé nesse nosso dia a dia. Eu creio, eu confio, eu vou viver mentalizando, visualizando espiritualmente. E esse texto nos fala sobre isso. Esse episódio bíblico nos fala sobre isso. Porque a fé cristã, ela se estabelece em cada simples ato dos seguidores de Jesus. Amém? Cada simples ato. Não é em outras coisas. Então, estarmos aqui é um ato de fé. Fazermos a obra de Deus é um ato de fé. Termos chegado a essa nação, meus irmãos, é um ato de fé. E cada dia nosso aqui é um ato de fé. E não seria diferente em nenhum outro aspecto. Se estivéssemos no Brasil, cada dia nosso é um ato de fé. Porque é assim que nós temos que viver. Essa é a forma que nós temos que nos conduzir. Então, nós não negligenciamos que o Senhor realmente nos levará a situações sobrenaturais, extraordinárias, que a gente vai ver enfermos sendo curados, demônios saindo, vidas sendo restauradas, famílias, aqueles que diziam, não tem mais jeito, já era. A gente vai ver novas histórias sendo estabelecidas. Mas nós precisamos focar no dia a dia, no passo de cada vez, naquilo que acrescenta a nossa fé para essas coisas grandes. Então você se lembra quando Davi ele teve que lutar com o gigante? O que estava garantindo ele? O que estava fortalecendo ele? A experiência do dia a dia. Não, eu já lutei com um leão. Eu já lutei com um urso. Esse gigante não vai ser nada para mim. Então não se
abismem com o dia a dia. Ah, é sério que está acontecendo isso? Mas de novo, mas por que estão fazendo isso comigo? Porque o Senhor está modelando a nossa fé para cada dia. O Senhor está modelando a nossa fé para essas coisas sobrenaturais que virão sobre nós, para a glória dele. Nós estamos aqui nessa nação para liberar fogo para essa Europa. Fôlego, fogo, poder, autoridade. Então voltemos a esse contexto, meus irmãos. E a mulher do fluxo de sangue, ela tem para nós muita importância o conhecimento da sua história, porque ela vai revelar que a fé, ela é manifestada, produzida, aumentada a partir do nosso interior. Nós precisamos usar esses mecanismos que ela usou. E aí o texto vai dizer que ela pensava, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Pergunto para vocês, como tem sido a qualidade da sua conversa interior? A qualidade dos seus pensamentos. Seu pensamento tem sido isso, vai dar tudo certo. Eu vou avançar. Eu vou conquistar, eu vou chegar. Deus vai fazer a obra vai ser completa. Eu estou aqui por objetivos específicos de Deus. Eu talvez não saiba exatamente o que, mas Deus sabe, e eu vou viver cada plano dele. Ou nós estamos aqui, eu não sei o que vai ser, não sei o que vai acontecer. Nós temos muito a atitude, coisas corriqueiras, dia a dia. Ah, tô sem dinheiro. Ah, não dá. Ah, não tem como. Ah, não sei. Ah, ou nós estamos dizendo, não, eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que vai fluir. Eu sei que vai ter cura, eu sei que vai ter solução, eu sei que vai ter resposta, eu sei que vai ter porta aberta. Eu sei porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem fez a promessa sobre a minha vida. Eu sei quem é que me formou lá no ventre da minha mãe. Eu sei quem é que me via desde sempre. Percebe? Então é isso que nós precisamos voltar a nutrir na nossa vida. Mentalidade saudável. Uma mentalidade que não nos irrite. Uma mentalidade que não nos estresse. Comece a pensar em termos de quem você é realmente. Eu sou filha amada, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou santo do meu Senhor, eu sou cuidado, eu sou protegido, aleluia. Esse é o plano, meus irmãos. Esse é o plano. Eu tenho tudo que eu preciso, eu estou guardado no meu Deus, o maligno não me toca. Isso vai nos livrando de tantas coisas, tantas paranoias. E este relato bíblico nos ensina que nós devemos nos ocupar de pensamentos saudáveis. Aí nós vamos lá para Filipenses 4:8, né? Tudo que for puro, tudo que for reto, tudo que for de boa fama, tudo que for saudável, tudo que for de honra a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não outras coisas, não outras coisas. Agora, essa mulher, ela precisou lidar com diversas barreiras. Ela precisou lidar com muitas das coisas que nós lidamos diariamente. Existiam muitas vozes trabalhando no seu interior, mas ela teve que romper e viver pela fé. É uma vida de romper, meus irmãos. Vamos romper. Nós não vamos viver apenas pelo que os olhos estão vendo. Nós não vivemos por isso. O apóstolo Paulo diz: não andamos por vista, mas andamos pelo que cremos. E essa mulher, ela teve que romper as barreiras, por exemplo, psicológicas, sociais, culturais, e tantas outras coisas que estavam envolvidas nesse contexto. Mas quando ela nutria uma mentalidade, Anderson, vai dar certo. Eu só preciso tocar ali. Eu só preciso chegar. Eu só preciso fazer. E as coisas vão acontecer. Então ela consegue materializar. O desafio da fé é tornar o que nós estamos crendo real, material. E esse é o objetivo. Esse é o plano. É estar tão firmes até que aconteça. Até que aconteça. E para isso, nós precisamos do exercício da fé simples. A fé de todo dia. E quando nós exercemos uma mentalidade simples de fé, nós vamos conseguir superar essas barreiras do dia a dia. O primeiro foco de barreira que essa mulher tinha que enfrentar, ela está simbolizada na multidão. Havia uma multidão que comprimia Jesus. Havia uma multidão que apertava Jesus. E essa mulher precisava sair, chegar até lá. Quantas vezes a gente foi na porta do AIMA, da AIMA,
meu Deus, eu quase que me senti a mulher do fluxo de sangue lá, porque para conseguir chegar no guarda para falar, agendamento! Tem que ser assim, você tem que gritar, dar uma de doido. Aí imagina a multidão que estava com Jesus ali. E essa mulher, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Essa multidão, ela se envolveu. Ela precisava superar essa fé. Ela precisava superar essa condição e começar a crer em termos sobrenaturais. Para viver o que ela não estava vendo. Para viver o que ela não estava ouvindo. Porque o que ela estava ouvindo? Você vai morrer, não tem jeito. 12 anos já era para você, filho. E agora ela precisava superar isso. Nós precisamos superar essa barreira da fé natural. De apenas acreditar para aquilo que a gente toca, para aquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente sabe e começar a crer para aquilo que Deus prometeu. Começar a crer para aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Começar a crer para declarar: vai acontecer milagres na minha vida, o sobrenatural vai acontecer. Eu vou ser transformado, minha família vai ser transformada, nós vamos transformar milhares de pessoas, nós vamos tocar famílias, nós vamos tocar vidas, pessoas vão ser tocadas pelo reino de Deus. Nós cremos para isso. E se o Senhor quiser nos usar para levantar mortos, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vai fazer. O resto é só uma consequência. Só uma consequência. Entendem o que significa a superação da barreira natural? Amém? Não é só crer que vai sentar, vai dar certo, que eu vou acordar amanhã e vai... Porque às vezes nós nem acordamos amanhã. Né? Mas nós precisamos crer, sobrenaturalmente, que amanhã vamos acordar. E quando acordarmos, lembrarmos disso. Estou vivendo sobrenatural, porque mais um dia a vida está se renovando para mim. A segunda barreira que ela precisava enfrentar é a barreira social. E que ali se estabelece exatamente na multidão. Por quê, meus irmãos? O texto diz que Jesus estava indo com aquele homem que havia pedido para ir até a casa por causa da filha, mas uma grande multidão o seguia e o comprimia. Esse romper da multidão, queridos, tem muito a ver com o que as pessoas falam, com o que elas dizem, o que elas pensam. E para a gente viver a fé simples e sobrenatural, a gente precisa parar de dar ouvidos para a multidão. Parar de pensar que o que a multidão está fazendo vai nos bloquear, vai nos impedir. Olha só quanta gente. Imagine se ela pensasse, é muita gente, não dá para chegar. Não chegaria. E quantas vezes nós estamos colocando a nossa fé na multidão, ao invés de no propósito que nós estamos para viver. Porque o patrão falou que é assim. Opa! Porque eu fui lá no órgão disso e falaram que não tem jeito. Opa! Eu já citei para vocês em algum momento que a gente foi para tirar o utente, lá em Covilhã ainda. E aí a gente chegou lá, uma mulher que ela só podia estar endemoniada, eu não sei. Ela olhava para nós e fazia. Fazia isso, impressionante. A gente veio para tirar o utente. Não, vocês não podem. Como assim não pode? Não pode. Não pode. Claro que a gente pode, a gente tem visto, tem tudo, tem previsto na lei, a gente tem o PB4, tá tudo certo aqui. Cadê as cópias que... preciso das cópias. Eu vou ali tirar as cópias. Não, mas não... Eu vou ali tirar as cópias. Eu fui lá, tirei as cópias, voltei. A hora que voltei, estava lá de... Vocês voltaram? Voltamos. Por quê? Porque nós vamos romper essa barreira. Porque nós vamos romper a multidão. A senhora está falando, mas a senhora não tem razão. Nós temos outra palavra. Nós temos uma palavra de legalidade, nós temos uma palavra de Deus, nós temos... Aí ela, então tá bom, entrou, e aí eu até falei para ela isso, vai você, veja lá o que você resolve com ela. E aí ela falou que ela ficava o tempo todo, e parava. Demorou 2 horas para preencher os nossos utentes. Saiu, rompeu a barreira. Se a gente fica dando ouvidos para a multidão, a gente se perde. Porque a multidão quer que a gente se lasque. A multidão quer o interesse delas. Mas nós precisamos viver pela palavra de Deus. Amém? Nós precisamos viver pelo que nós estamos sustentando dentro de nós. Claro, divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Então essa mulher ela precisou superar essa barreira. Era uma grande multidão. E eu quero dizer para você, supere as barreiras, supere as multidões. Não deixe que as pessoas ditem a sua vida. Não deixe que as pessoas ditem o caminho que você tem que seguir quando você tem uma convicção dentro de você.
Eu lembro quando eu saí da faculdade de administração, eu tinha bolsa de 100%. 17 anos eu entrei na faculdade de administração e eu estava lá ralando um ano inteiro de administração e dentro de mim o Senhor estava dizendo, se aplica na minha palavra, se aplica na minha palavra, se aplica na minha palavra. E eu, meu Deus, eu lendo o livro, lendo Bíblia, se aplica na minha palavra. Fechou o primeiro ano de administração, eu nem tranquei, eu abandonei o curso. Aí eu olhei para ela e falei, vamos casar. Nós nos casamos. E 6 meses depois eu falei, eu estou fazendo teologia. Todo mundo me chamou, a multidão, de maluco para baixo. De maluco para baixo. Você é louco? Você tem 18 anos, vai casar com uma menininha, vai ter que ter dinheiro para dar leitinho para ela, e você é retardado, você abandonou uma faculdade 100% de bolsa para fazer agora faculdade para ser pastor. Você é louco? Se eu tão somente tocar, serei curado. Se eu tão somente tocar, serei curado. Primeiro dia na faculdade de teologia, sentei, o professor escreveu assim, numa aula magna, graça na lousa. Quando ele escreveu graça, o Espírito falou comigo. Agora você entendeu o que se aplica na minha palavra. Meu Deus, meu Deus. E lá vai eu começar a jornada para ser pastor. Queridos, não deixe que as multidões ditem sua vida, te paralisem, te impeçam. Elas vão tentar. Elas vão lá, o tempo inteiro tá comprimindo Jesus e impedindo você, não recebendo nada e impedindo você. Preste atenção nisso, não recebendo nada e impedindo você. Então nós precisamos romper essas barreiras, as barreiras sociais, o que estão dizendo que a gente não pode, que a gente não deve, que não é desse jeito. Nós podemos, nós temos uma palavra e é a palavra de Deus. Essa mulher ouviu que Jesus ia passar, essa mulher ouviu algo de Jesus e isso reativou a fé dela para o positivo, isso reativou a sua vontade de viver novamente, de crer novamente que ia dar certo, porque por um tempo ela acreditou nos médicos, gastou dinheiro, investiu para tudo isso. Mas agora, já haviam dito, não tem mais jeito. E ela estava acreditando para o negativo. Mas agora Jesus chega na parada. E ela fala, eu preciso ir atrás desse homem. Eu preciso tocar nas vestes dele. Mas para isso ela precisou superar uma outra barreira, a barreira psicológica, as emoções. Sabe por quê? Porque Levíticos 15, 25, a lei vai dizer que quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. A fé daquela mulher, as palavras contrárias. O que era dito a ela sobre a sua situação. Olha, a sua vida é essa, você vai morrer e já acabou, já era. Mas agora ela recebe outra palavra. E aí ela começa a superar as crenças limitantes. Porque o texto diz assim, olha, quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Aleluia. Ouvir falar de Jesus aumenta a nossa fé. Ouvir falar de Jesus transforma a nossa história. Ouvir falar de Jesus modifica toda a nossa estrutura. Rompe com as nossas crenças limitantes. Outro resultado que essa mulher teve: cura física. Cura física. Imediatamente, diga aí, imediatamente. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. É assim que Jesus trabalha, meus irmãos. O que ele faz por completo. Você vai ver a plenitude da obra de Deus na sua vida. Aplique fé, coloque fé, aumente expectativa, porque você vai ver que o que Deus está fazendo vai ser completo na sua história. Imediatamente ela foi curada, sentiu-se livre daquilo. O Senhor vai trazer libertações, curas, milagres, obras extraordinárias instantaneamente em nosso meio. Nós vamos ver muito disso. Amém, Anderson? Muito disso. Uma vez, nós estávamos na nossa primeira igreja e um dos nossos meninos tocava violão na igreja. Um querido, jovem, ele se desviou. E aí ele começou a usar drogas. E aí um dia, ele estava ministrando, ele sentou na escada na porta do templo, e ele ficou ouvindo a mensagem o tempo inteiro lá.
E quando terminei a mensagem, ele entrou na igreja, os olhos esbugalhados, vermelho, zoado, drogado. E aí ele disse para mim, eu preciso voltar, eu quero voltar, eu quero ser liberto. Meus irmãos, eu falei, Deus tem poder para te libertar hoje, você crê? Ele disse, eu creio. Eu abracei ele e fiz uma oração. Instantaneamente, aquele menino voltou ao normal, você se lembra? Instantaneamente. Os olhos branquearam, ele ficou firme. A presença de Deus tomou a vida dele. Porque é assim que o Senhor trabalha. Quando nós aplicamos fé, Ele faz obras instantâneas, Ele faz milagres instantâneos. A cura física chega imediatamente. Mas o Senhor não só nos cura como resultado da fé simples de situações físicas, Ele nos cura emocionalmente. O texto diz, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Agora aquela mulher estava livre para contar. Ela ainda tinha talvez um pensamento de, vão me apedrejar agora, porque eu toquei nessas pessoas, eu toquei em Jesus. O que ele vai fazer comigo agora? Porque ele chamou atenção para aquele momento. Ele sabia o que estava acontecendo. Ela pensava que não, mas ele sabia. E ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos, sem saber ainda que era Jesus de verdade, né? Eles vão dizer, mestre, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele diz, alguém me tocou e saiu o poder de mim. E essa mulher, agora disposta, disponível, ainda que tremia com medo ainda, ela declara a verdade e diz, mestre, fui eu toquei. E a minha situação é essa. A minha situação é essa. E ali a cura emocional começa, porque ela se expõe, porque ela vai e ela conta a verdade, porque ainda que ela esteja tremendo de medo, ela se desafia para falar, é isso que eu fiz, é isso que eu precisava, é isso que tinha que ser. Ela não está mais presa psicologicamente, ela não está mais presa na enfermidade, ela não está mais presa no passado, ela não está mais presa naquelas coisas todas da multidão, ela está livre e ela fala, agora eu conquistei o que eu precisava, o que vier é lucro. Eu alcancei o meu milagre. Mas aí você sabe o que acontece, meus irmãos? A cura vai acontecendo ali naquele momento. O Senhor resgata a identidade e o propósito daquela mulher. E Ele o adota na família da fé. Ele restaura a alma e o espírito daquela mulher. Porque a primeira coisa, Érica, que Ele diz para aquela mulher, a Bíblia vai dizer para nós, 5:34. Então Ele lhe disse, filha, e tem uma vírgula no escrito, porque Ele dá um tempo, Ele diz, filha. E meus irmãos, quando alguém está machucado emocionalmente, quando alguém está ferido, quando alguém está arruinado, a melhor coisa que tem é você ouvir uma voz de paternidade dizendo, filha, filho. E foi isso que Jesus fez. Ele abraçou aquela mulher de volta, aquela mulher que tantos anos estava excluída da sociedade, excluída da família, excluída dos seus relacionamentos, excluída da sua vida. Agora ele adota ela novamente e diz, filha. Aleluia. Eu quero dizer para você, você precisa usar a sua fé para saber quem você é. E você é filho, você é filha, você não é bastardo, você não é um erro do acaso, você não é alguém que, meus pais nem me queriam, eu sou um fruto desse erro, o fruto desse pecado, não importa. O Senhor te queria, o Senhor te quis, e é por isso que nós estamos aqui, aleluia. É por isso que estamos aqui, porque o Senhor nos quer. Pode o mundo inteiro não nos querer, pode a multidão nos oprimir, querer nos paralisar, mas o Senhor nos quer e Ele nos chama de filhos, aleluia. Ele nos traz para a sua família, Ele nos adota novamente e diz: isso é importante, isso é importante. E aí, queridos irmãos, Ele vai dizer o seguinte para ela: a sua fé a curou. A sua fé. Nós temos que ter fé, irmãos. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A fé é poderosa para nos fazer romper limites, romper barreiras, superar situações. E a fé é poderosa para nos fazer alcançar Jesus e extrair da sua própria boca a palavra. A sua fé fez isso com você. A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Aleluia. E agora o que ele diz? Olha o que ele diz. Olha a restauração plena.
Olha a plenitude da alma sendo tocada, sendo transformada, sendo modificada. Ele diz assim: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Irmãos, esse é o evangelho, esse é Jesus. Quando ele chega, o que ele oferece para nós imediatamente é paz e livramento dos sofrimentos. É isso, é isso. É isso que nós temos que anunciar para esta nação. É isso que nós temos que dizer em todos os lugares. E agora, como essa mulher está resgatada, restaurada, restituída, transformada, vigorosa, firme. Ela recebeu as curas emocionais. Ela está resiliente agora. Agora você pensa, meus irmãos, que para essa mulher fazer isso, ela teve que ter a ousadia de, depois de ter ouvido Jesus, meter a mão na maçaneta e falou: eu vou lá, aleluia. Não desista do seu milagre, não desista da promessa de Deus sobre a sua vida. Se levante e corra atrás de Jesus. Se levante e vá até Ele, toque Ele, porque o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. E tudo isso vai acontecer quando nós tivermos fé. É a fé que extrai alguma coisa de Jesus. Então note, meus irmãos, não é porque você está apertando Jesus, não é porque você está pertinho dele, que você está extraindo alguma coisa dele, não. Mas quando nós nos conectamos com ele em verdadeira atitude de fé, nós podemos alcançar tudo o que quisermos. Tudo o que quisermos. Porque a atitude de fé nos leva a alcançar tudo que está nos planos dele. Então lembre-se disso. Lembra que eu disse na semana passada? Não perca a sua expectativa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Exercite sua fé. Enfrente as barreiras que enfrentar durante a semana, enfrente as dificuldades, mas se posicione. Uma fé simples. Se eu tocar Jesus, nós precisamos amanhecer todos os dias e dizer: se eu tão somente dobrar meu joelho hoje e clamar e disser Jesus, 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 coisas grandiosas vão acontecer na minha vida. Aleluia, aleluia. O desafio que temos é o de deixar de sermos como a multidão, que espremia Jesus tentando extrair benefício dele a todo custo, mas sem êxito, sem êxito. Quantas vezes a gente apertou Jesus, mas estava sem fé, não é? Quantas vezes a gente apertou Jesus e a gente estava vendo ali, às vezes em momentos que a gente estava percebendo, Deus está aqui, eu sei que está, mas nós não conseguimos extrair nada dele, porque a nossa fé estava... É por isso que eu estou te chamando hoje por essa palavra, a exercitar a sua fé simples, diariamente. Diariamente. Porque quando ele vem, é apenas um toque. Quando ele vem, é apenas uma palavra. Quando ele vem, é apenas um gesto. E nós estamos imersos no poder, na glória, na unção. É isso, meus irmãos. É isso. É isso. Nós precisamos seguir o exemplo dessa mulher, que nutriu a sua mente com pensamentos positivos, que promoveu a fé, que ao tocar em Jesus, extraiu o poder dele. No mesmo instante, Jesus percebeu, uau, que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Será que Jesus vai encontrar hoje aqui no nosso meio uma pessoa de fé? Alguém que realmente vai extrair virtude dele? Fique de pé, por favor, meus irmãos. Eu te convido a ter uma fé simples.